Olá, eu sou Buzaide, estamos aqui na ASCO 2018 e acabamos de sair da apresentação oral de melanoma. Comigo está o Dr. Rafael Schmerling, membro do Centro de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e primeiro autor do capítulo do MOC. Rafa, como é que foi essa sessão oral? Vamos separar em algumas áreas. Primeiro, um pouquinho de adjuvância de melanoma, imunoterapia versus terapia-alvo, e depois vamos falar um pouquinho do 3A. Todo mundo esteja tranquilo com 3B, 3C ou até 4 sem evidência de doença, mas vamos falar de 3A também. Primeiro, imuno versus terapia-alvo. Acho que o que a gente teve hoje foi uma atualização dos dados do estudo de NIVO versus IP, um pouco desapontador porque a gente estava esperando sobrevida global e não foi dessa vez que teve. Mas teve distant metastasis free survival. Sim, é mais que é um dado, razoável surrogate. Não tem dúvida que é importante, mas os dados continuam importantes. Não temos dúvida que nivolumab é mais eficiente e menos tóxico do que ipilimumab. Eu não vejo mais papel para ipilimumab nenhum na adjuvância. Estou de acordo. Especialmente naquela dose. De novo, 1% dos pacientes morreu no estudo de adjuvância. E todos foram IP. Sim, Cinco mortes, exatamente. Foi exatamente o que aconteceu da outra vez, então não tem por que usar. É uma estratégia muito importante. Como a gente vai comparar imunoterapia versus inibidor de BRAF? A resposta simples, nós não sabemos, não temos um estudo randomizado, mas os nossos pacientes precisam de uma resposta imediata. Acho que a discussão que a gente tem visto por aqui é em que os pacientes vão ter que participar com uma decisão de uma toxicidade que é mais cotidiana dos inibidores de BRAF e MEK, e que ela pode ser interrompida de imediato com a suspensão da droga, versus uma toxicidade que é mais ocasional com a imunoterapia, potencialmente mais grave e com o potencial de toxicidades permanentes a partir da endocrinopatia. Então essa vai ter que ser a discussão. Algumas situações também já estão definidas, nós só temos dado para a ressecção de metástase com adjuvância para nivolumab, e falta discussão, será que todo paciente no estágio 3A precisa ser tratado? Vamos falar de 3A um pouco, porque é importante vocês relembrarem o que é o 3A dos estudos que usou a 7ª edição versus 3A da 8ª edição. E a diferença é importante. Na 7ª edição, incluía no 3A o T1A, T2A, T3A e T4A, além do N1. Esse era 3A. Na 8ª edição, ficou T1A, T1B e T2A com N1. Isto é, o T3A e o T4A foi retirado. Então, a sobrevida em 10 anos, na 7ª edição, o 3A tinha mais ou menos 70%. Enquanto que na 8ª edição, a definição do 3A, que agora tem pacientes com menos melanomas agressivos, foi parar em 88% em 10 anos. Então, a maioria de nós não trataria ninguém com o 3A baseado na 9ª edição. E vale a pena aqui um comentário, o volume de doença no linfonodo. Sem dúvida. O grupo de Rotterdam já há algum tempo vem levantando essa discussão. Será que nós precisaríamos, na época, para discutir a dissecção nodal, será que seria importante pacientes com comprometimento mais restrito? E essa pergunta apareceu de novo para o AJCC, porque o AJCC não considera isso. Acho que foi até uma forma de cutucar o comitê para a próxima edição. E, de novo, o prognóstico foi bastante importante. E se você tem dúvida para o estágio 1A, para aquele que tiver menos de 1 milímetro, eu acho proibitivo a adjuvância. Estamos 100% de acordo, acho que para mais de 1 milímetro, até para discutir alguma coisa, eventualmente. Mas para menos de 1 milímetro, eu acho que não teria sentido. Não, a impressão que eu tive, eu apertei várias pessoas lá no painel, talvez favorecesse imunoterapia ao invés de terapia-alvo adjuvante. Você compartilha essa impressão também? Acho que se você for dar imunoterapia para alguém.
A gente ainda não tem experiência nenhuma. A aprovação foi agora para a terapia-alvo, imunoterapia, a gente tem alguns pacientes que começaram a receber. Eu acredito que a gente vai acabar criando uma rotina, do mesmo jeito que a gente faz para a doença metastática. Minha impressão é que talvez os pacientes mais graves, que sejam BRAF mutado, aqueles pacientes com doença nodal, eles acabem usando. Mas uma outra preferência que nós temos para esses pacientes é neoadjuvância. Então eu acho que o BRAF/MEK vai ser uma doença dos pacientes graves, preferencialmente, se você puder fazer neoadjuvância, seria ótimo. É o que até pensei num contexto. Imagina um paciente com uma recorrência nodal importante, BRAF mutado. Você poderia discutir dabrafenib e tramitinib neoadjuvante, seguido de cirurgia. Se tivesse doença residual, por exemplo, nível pembrolizumab. Pembro ainda não foi aprovado no Brasil, mas daqui a pouco já aprova também, dado muito semelhante. Se ele tiver PCR, talvez até mantivesse a terapia-alvo até completar 1 ano, semelhante ao que a Andy Anderson fez. Acha isso razoável? Eu acho bastante razoável e sem dúvida a gente vai ter que começar a ter experiência para algumas perguntas que foram levantadas muito importantes. Nós não sabemos como tratar o paciente que fez adjuvância com anti-PD-1, como é que a gente vai tratar ele depois na recidiva? Essa é uma outra pergunta. Para o BRAF/MEK a gente já tem alguma informação por causa dos dados de rechallenge. Natural. Mas para o PD-1 isso é mais complicado. Concordo. Vamos mudar para a doença metastática. Na doença metastática, nós tivemos a atualização, né, do Keynote 006. Quer comentar um pouco os dados? Você acha que a palavra cura dá para usar em melanoma ou você ainda tem um pouco de cautela? Bom, o nosso paradigma da interleucina 2 está aparentemente se repetindo. Aqueles pacientes que têm um controle duradouro, potencialmente um dia serão chamados de curados. Quem comentou o estudo saiu um pouco pela tangente na hora que você apertou. Quando os pacientes me perguntam, doutor, eu estou curado? Eu respondo, para se chamar de cura, você precisa estar sem doença, sem tratamento e sem segmento. Então eu também saio pela tangente, mas vai chegar um dia que a gente vai falar de curado. Como a gente vai continuar acompanhando esses pacientes, acho que o nome fica só para nossa vaidade, mas é possível que eles sejam curados mesmo. Então, os dados do Keynote 006, Pembro versus IP. Isso. Mostrando, obviamente, uma sobrevida global aumentada, que a gente já sabia. 40% só que agora de pacientes com um follow-up anos. mais longo, que é um número bastante bom, né? Então, é da ordem de 30 e poucos % progression-free survival, quer dizer, sem nenhum tratamento. Então, eu acho isso, sem nenhuma progressão, desculpe, eu acho que isso é fantástico, que a gente deve considerar. O que mais lhe chamou a atenção doença metastática? Acho que o Columbus vale a pena comentar. O estudo Columbus, nós tivemos esse estudo no Brasil, no nosso centro, e ele é mais um estudo de BRAF/MEK versus BRAF. Então, você tinha encorafenib e binimetinib num braço e 2 outros braços, um com vemurafenib e outro com encorafenib numa dose menor. Conceitualmente, não muda o fato de que BRAF/MEK é melhor do que BRAF isolado. Isso nós já sabíamos. A questão que esse estudo levantou é, será que uma droga quimicamente mais potente, então que tem uma afinidade melhor e uma meia-vida maior, será que isso pode otimizar, sugerindo já uma segunda geração de inibidores de BRAF? A resposta muito sugestiva é que sim. Quando você compara o hazard ratio desta combinação versus vemurafenib, e a comparação é porque nós temos outras comparações com vemurafenib, o hazard ratio é 0,5. Nos outros estudos é 0,7, 0,65. Agora, o encorafenib bateu o vemurafenib e é a primeira vez que nós temos BRAF versus BRAF. 2 BRAFs comparados. Exato, e ele é melhor. Então, a droga é melhor. Eu acho que também mais bem tolerado, aparentemente. Você tem experiência, você foi o único que pôs doentes no Columbus no nosso estudo. Nós temos 3 pacientes e é incrível porque os pacientes não têm febre, a artralgia é muito leve, alguma alteração de pele,
é muito... Bem Isso vai mudar a nossa discussão... Da adjuvância, né? Tanto na adjuvância como na doença metastática, porque essa discussão Mas na adjuvância em importante. particular, né? Sem Você dúvida. tem um tratamento mais bem tolerado, mais confortável, que afeta pouco a qualidade de vida, Sem dúvida. ele vai entrar na equação. E outro ponto que foi atualizado o DCOG, né? O estudo alemão de quem tem sentinela positivo, não necessita de dissecção linfonodal e, obviamente, os dados do MSLT2 corroboraram o estudo do DCOG, que tornou-se padrão ouro hoje. Ninguém mais opera sentinela positiva em melanoma, só segue. Você acha que deve seguir esses doentes como a taxa de recorrência na base nodal não era tão baixa, você também segue com ultrassom? Eu tendo a seguir com ultrassom, acho que o ultrassom é a melhor estratégia. Um argumento que os cirurgiões estavam usando para ainda fazer a dissecção complementar será que não vale a pena para eu melhorar o estadiamento e aqueles pacientes que teriam só o sentinela comprometido, na verdade, tivessem mais? E esse foi um comentário do Alex Agermont muito interessante em a capacidade preditiva de você usar ulceração e a extensão nodal como um fator de decisão e deixar de dissecar com esse argumento, né? Muito bom. Vocês ouviram aqui uma discussão com o Rafael Schmerling, um dos maiores especialistas de melanoma do Brasil hoje, e tanto na adjuvância quanto na doença metastática da ASCO. Muito obrigado.